Estamos voltando. Então tudo. Hein? Vamos com tudo. Vamos com tudo. Vamos tudo, não entendi nada. Vamos com ação. Valeu, galera. Estamos aqui de volta, hein, filho? E aí, minha gente? Canal Melhor Amigo na área. João Paulo e o seu filho. Ravi! É isso aí, gente. Estamos aqui novamente, voltando com tudo, né, filho? Voltando, chegando, né, pra gravar mais vídeo, né? Porque demorou muito. Demorou mais um pouquinho aí. Foi há 84 anos. Mas dessa vez a gente vai estar gravando com mais frequência, a gente vai estar se reunindo, né, meu amor? Então, mas hoje a gente tem uma história especial, né? Opa! Antes de tudo, ó, já vai curtindo aí o vídeo, né, filho? Já vai compartilhando, né? Verdade, vai se inscrevendo também no canal para ajudar a gente a crescer, né? A mais pessoas escutarem a palavra de Deus, entenderem um pouco mais da Bíblia, né? E ativa também o sininho para você saber quando a gente lançar vídeo novo. É isso aí. Então comenta aí também, porque o vídeo ganha relevância, é mostrado para mais pessoas e a gente vai abençoar a vida de mais pessoas, né, filhão? Exatamente. Então, como vocês bem sabem, a gente está aqui para falar de histórias da Bíblia e o que elas falam ao nosso coração, né, filho? Para que vocês possam entender mais sobre a palavra de Deus. Interpretarem isso e colocarem na sua vida. Exatamente, aplicar. Então, hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre José do Egito. José do Egito. Ele não nasceu no Egito, ele nasceu em Padã Arã, mas é José do Egito porque os grandes acontecimentos da vida de José foi no Egito. Foi no Egito. Então, gente, José, ele é um filho de Jacó, né? Dos patriarcas, né? De Abraão, Isaac e Jacó. Ele é o 11º filho, né, de 13 filhos que Jacó teve, né, filho? Na verdade, além dele se chamar Jacó, que é o nome que receberam quando ele nasceu, que significa enganador. É mesmo, é? Isso. Ele recebeu o nome de Israel. Exatamente. Que é conhecido como o país que adora a Deus até hoje, né? Isso. Mas estamos aqui para falar sobre José, que foi o primeiro filho do grande amor de Jacó, que era Raquel, que também foi um milagre, né? Porque Raquel ela não podia ter filhos. E aí, no decorrer da vida de José, ele era o preferido do pai, né? Porque ele era foi o filho da velhice de Jacó. Eu não posso fazer mais nada, tô ficando velho, tô acabado. É isso, gente. Então, assim, José era o preferido e isso ficava despertando inveja dos seus irmãos, né? O pai sempre dava as melhores coisas para José, ele tinha sempre um carinho melhor com José, não era? Fora que ele era também meio X9, né? Ele era meio X9, ele ficava dedurando os irmãos, né? Sabe aquele filho que quer fazer média com o pai, diz assim, fulaninho não tá fazendo as coisas direito, não tá estudando, né? X9 significa aquele não tá cara limpando que a casa. X9 é o que isso? A trairagem! Então José também dedurava ali, e isso despertava muita ira dos irmãos, além do ciúme, né? E aí, para completar, José ainda teve um sonho. E também Jacó deu um manto para ele. Teve isso também. Era um manto de mangas compridas e era um manto de chefe. Era um manto bonito, um manto diferenciado, né? Diferenciado. Tudo isso? Então vocês estão vendo aí que era cheio de milindre aí, essa criação de José, né? O Jacó mimava muito ele, e isso despertava a ira e o ciúme dos irmãos dele. E teve um dia que Deus deu ele um sonho, do qual, nesse sonho, através da história, ele sonhou com a lua, o sol e as estrelas, né, que se curvavam perante ele, né, filho? E isso foi tão longe que até o próprio Jacó repreendeu José. Você é maluco, é? Todos disseram, que conversa é essa mesmo? Quer dizer que a gente é que essas estrelas aí, o sol e a lua, que vai se curvar diante de você, quer dizer que você vai reinar entre a gente aqui, quer dizer, o mais novo, o caçula querendo tirar onda, né, filho? Começaram a planejar de se livrar de José. Imagine aí, os irmãos com tanto ciúme, tanta ira do irmão mais novo que queria matar ele.
E aí teve um dia que seu pai Jacó mandou ele ver o que é que os irmãos estavam fazendo, né, no trabalho, se eles estavam fazendo tudo direitinho, né, filho? Pois é, ele chegou lá e foi dizer ao pai que eles não estavam fazendo o trabalho direito, né? Que coisa horrorosa! E aí eles, quem vai ali, o dedo duro, o José, o queridinho de papai, né? É o chamado caçula, né? É o caçuleta e tal. Tiveram a péssima ideia de simplesmente matar José, né? Não é só péssima ideia, não. Eu diria que é loucura, né? Eu tenho um probleminha. Né? Jogaram ele dentro de uma cisterna, de um poço. E quiseram deixar ele lá para morrer, né, filho? E olha que o outro irmão, que, tipo assim, acho que foi o irmão mais competente nessa hora, eles só não mataram José porque ele chegou lá para falar. Eu acho que foi o Rubem. Não vamos matar José, não. Rapaz, vocês estão doidos, vai deixar ele lá para morrer, vamos... Aí ficou nesse mata, não mata, não mata. Vai. Mata todo mundo! Tiveram a ideia de vendê-lo como escravo. Tava passando uma caravana de midianitas, que eram traficantes de escravos, né, vendedores de escravos, comerciantes. Que dava para o Egito, né? Venderam José como escravo, diga aí. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Só que aí vocês perguntam, mas e o pai de José? O que você acha que ele ia achar aí? Qual foi a ideia que eles tiveram para dar satisfação lá a Jacó porque José sumiu? Então, como eles não sabiam o que fazer, eles pegaram a túnica de José, porque na hora que eles jogaram ele no poço, eles tiraram a túnica dele. Exatamente. Banharam no sangue de cordeiro e deram pro pai, falando, achamos essa túnica lá toda manchada de sangue lá na floresta. Deve ter sido algum animal que devorou alguém. E vocês já podem imaginar que Jacó ficou muito, muito triste. Porque era o filho da sua velhice, como a gente já falou, ele tinha ali realmente uma preferência, um carinho enorme, e aí teve que lidar com essa notícia triste, não foi, filho? Mas aí Deus tinha grandes surpresas com a vida de José. Planos para José, né? Grandes planos para José, né? Muitas vezes a gente podia achar que isso seria a grande tragédia da vida de José, que ele fosse um derrotado. Fim da linha. Ele vai fim virar da linha já era. Já tô perdendo as esperanças. E diz aí, e diz pra turma aí pra onde é que foi parar José. Bom, eles foram até chegar a saber onde? No Egito, no Antigo Egito. No Antigo Egito, e foi parar na casa de um grande general egípcio chamado Potifar. Então lá, gente, ele ficou lá, começou trabalhando com pequenas coisas, né? Começou de baixo, mas ele tinha o brilho do Espírito Santo, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que honrava a Deus, né, filho? Porque ele era temente a Deus também. Ele gerenciava, ele cuidava, ele administrava. Isso aí chamou a atenção de Potifar, que logo colocou ele como o primeiro gestor lá, o primeiro gerente, a pessoa para administrar toda a vida de Potifar. Que coordenava os escravos para saber o que eles faziam, entendeu? Tipo o braço direito. É o braço direito de Potifar. Valeu, compadre. Esse é o meu camarada. Administrava tudo, os funcionários, a receita, dinheiro, comida, enfim, tudo. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. A Bíblia fala que ele era um homem bonito, um homem sarado, um homem cheio da ginga e cheio do brilho do Espírito Santo, o que despertou o quê, filho? O interesse na mulher de Potifar. E ela começou a desejar e olhar e dizer, rapaz, aquele rapaz eu achei ele legal. E acabou que depois de algumas investidas, a Bíblia fala, teve um que eles estavam sozinhos em um ambiente, e acabou que ela atacou José assim, se deita comigo, fica comigo, sendo que José jamais poderia fazer isso. O que foi que ele disse para ela? Ele falou, eu vou falar de uma forma bem específica. Beleza. Saiu meu pé, chulé. Eu não vou fazer isso, porque além de ser contra a vontade do meu Deus, é contra a vontade do meu chefe. Exatamente. Eu não vou fazer isso, não. Ele não só se preocupava em honrar o seu chefe Potifar, né, mas principalmente desonrar o seu Deus. Então ele saiu, correndo, como a Bíblia fala,
que a gente deve correr da aparência do mal, né, filho? Se você acha que o mal só se molda no diabo, vai aparecer o diabo e tal, não, ele se molda em várias situações, e geralmente situações atraentes aos olhos, tá? E tentadoras. E tentadoras, exatamente. Então ele saiu correndo, mas a mulher de Potifar conseguiu ficar com a túnica de José em suas mãos. Não, eu acho que era um pedaço da túnica dele. Não. Começou a gritar e falar que tinha sido atacada, socorro, José me abusou, José, enfim, investiu contra mim. E ela saiu gritando e todo mundo acreditou na mulher de Potifar, inclusive o próprio Potifar. E Potifar fez o quê, filho? Acabou lançando José lá na prisão. Pois é, botou ele lá na prisão, na masmorra, e ele ficou mais uma vez preso, injustiçado porque não tinha feito absolutamente nada e estava ali pagando por uma coisa que não merecia. Que tristeza. Porque geralmente, às vezes, a gente tá numa situação que o culpado ele é poupado, tipo, ele não paga por seus crimes. É a impunidade, né? O nome disso é impunidade, que a gente tem visto muito aí no Brasil. E né? a pessoa inocente vai no lugar do culpado. Mas Deus continuava com José, mesmo na cadeia. Ele desceu, foi para um lugar que todos diziam, pronto, se ele não se deu mal agora na cadeia ele vai se dar mal. Ele vai dizer assim, Deus não me ama, eu não quero saber de Deus, mas não foi isso que houve. Eu já tô na cadeia. Eu não estou suportando mais. Mas não foi isso que aconteceu. Ele continuou confiando em Deus, continuou crendo, e aí logo o carcereiro da cadeia começou a ver que, rapaz, esse cara tem potencial. Esse cara é inteligente. Porque então ele começou a ser o braço direito do carcereiro, e logo apareceram duas pessoas, o copeiro e o padeiro do palácio de Faraó. Que no caso é o rei do Egito. Exatamente. Uma das pessoas mais poderosas do mundo antigo. Uma das maiores nações do mundo antigo. E aí ele foi preso, eles foram presos, chegou lá, estava José lá, como quem não quer nada. E aí eles cada um teve um sonho que eles ficaram muito perturbados, não foi, filho? Muito apavorados, entendeu? Ficaram muito apavorados. E como a gente já viu no começo da história, José era um homem que tinha sonhos proféticos da parte de Deus e interpretava esses sonhos. Né? Ele tinha esse dom que Deus tinha dado a ele. Então ele pegou, naturalmente, e começou a interpretar esses sonhos que eles tiveram. Perguntou ao copeiro e ao padre, e aí, como é que foi o sonho de vocês? E aí, bem resumidamente, né, o copeiro disse que tinha sonhado com 3 ramos, não foi? Que viagem é essa, velho? E aí, eu não vou detalhar esse sonho, depois se você quiser eu vou colocar aqui a referência do capítulo e do versículo aqui para vocês poderem dar uma lida com um pouco mais de detalhe, mas ele falou, esses 3 ramos aí são 3 dias, porque daqui a 3 dias você vai ser reintegrado lá no palácio. Faraó vai lhe trazer. Exatamente, Faraó vai trazer de novo. O copeiro é uma posição muito importante no palácio, porque Faraó tem muitos inimigos e o copeiro é quem serve toda a bebida, toda a comida do Faraó, e ele tinha que ser uma pessoa de muita confiança. E o padeiro. E o padeiro teve um sonho parecido com o do copeiro, também envolvendo 3 dias, e José falou: mas tu não. Tu daqui a 3 dias tu vai, Você vai morrer. Antes do Natal. Acabou que foi exatamente isso que aconteceu. 3 dias se passaram, o copeiro foi readmitido. Mas sim, calma. José disse assim, meu irmão, copeirão, quando tu chegar lá no palácio do faraó, lembra de mim aqui, pô. Dá um toque lá pro cara. Diz assim, tem um cara lá, gente boa, pra eu poder sair daqui, porque eu não tenho culpa, eu tô aqui preso injustamente. E ele fez, se preocupa não, José, tamo junto. Chegar lá, eu vou lembrar do que tu fizesse por mim aqui e vou avisar lá o faraó pra te ajudar. Sei. O copeiro foi readmitido, o padeiro foi pra bater as botas, né? O padeiro acabou perdendo literalmente a cabeça. Exatamente. Então, quando chegou lá, o copeiro não lembrou de José, né? Mas se passou 2 anos. Depois de 2 anos...
2000 anos depois. Quem teve um sonho dessa vez Foi o próprio faraó. foi o próprio faraó. Um sonho que o deixou muito consternado, muito preocupado. Sonhou que tinha 7 vacas gordas e depois apareciam 7 vacas magras e essas vacas magras depois comiam as vacas gordas. E ele, meu amigo, que danado é esse de sonho que eu não estou entendendo nada. Onde é que eu tô? E ele pediu para qualquer pessoa, né, filho do reino, pudesse interpretar. Só que acabou que ninguém conseguiu. Não consegue, né? Ninguém conseguia, porque Deus tinha preparado esse lugar para o homem que ele levantou, com o dom de interpretação de sonhos, ser lembrado e ser chamado. Foi aí que o copeiro falou: Eita! Eita, pai, coitado de José, meu irmão. Faz 2 anos já, o pobre, espero que ele não tenha morrido. Mas enfim, disse assim, faraó, eu conheço um cara que pode te ajudar. Chamaram José e o faraó fez. Então quer dizer que é você que interpreta os sonhos aí, que é o Manja cara do dos negócio sonhos? do sonho. E ele disse, não sou eu. Quem faz isso é o meu Deus. Você é inspiração pra gente. Pode crer. Você vê que José sempre foi humilde, porque depois que Faraó chegou para ele para dizer, cara, é tu que interpreta sonho, ele podia muito bem ter se enchido e dizer, sou eu mesmo, sou o cara do sonho, mas não, ele deu a glória a Deus, ele disse, eu não posso fazer nada, quem pode fazer tudo, é Deus, quem vai interpretar teu sonho para tu é o Senhor. Ele contou o sonho a José. Então, no momento em que Faraó contou o sonho para José, ele chegou lá pro Faraó e falou: no Egito vão ter 7 anos de muita comida, muita fartura. Isso é o que quer dizer as 7 vacas gordas do seu sonho. E as 7 vacas magras representam 7 anos de fome e de desgraça na terra do Egito. Exatamente. Então são 7 anos de fartura e 7 anos depois de escassez total, né? E Faraó, como o carcereiro e Potifar, fez o que com José? Ele criou um cargo para José. Criou o cargo de ministro-chefe. Caracas. Era o segundo, depois de Faraó, quem mandava lá no negócio todinho era quem? José. José, Era... servo do Deus Altíssimo, vaso escolhido de Deus. Amém. Glória a Deus. E ali começou, porque ele precisava de uma pessoa para justamente administrar essa missão. E aí entrou José, e Deus já estava preparando José para esse cargo, e começou e administrou e tal, e aí aproveitou os 7 anos de fartura, fez toda a economia de alimentos, né, de cereais. Separou, organizou, tipo, foi uma grande reviravolta que Deus fez na vida de José. Com certeza. Então olha só, José saiu de escravo para primeiro-ministro do Egito. Não é brincadeira o que é que Deus faz quando Ele quer fazer, não, irmão. Agora, nem sempre é do jeito que a gente quer. Às vezes a gente tem que confiar e esperar em Deus, que Deus está trabalhando. Né? A obra que Ele começou na tua vida, na minha vida, na vida do meu filho, Ele vai terminar. E o que foi que aconteceu? Toda a terra do Egito e todo o mundo antigo começou a passar necessidade, passar fome. De acordo com o que José falou. Exatamente. E aí, José... a família lá de José, Jacó e seus irmãos, aqueles que venderam ele há muito tempo atrás, né? O Jacó disse assim, vocês têm que ir lá no Egito pegar comida porque só tem comida lá. Aqui não tem comida. Então, Deus preparando também não só a questão da missão que ele tinha dado a José, mas Deus também queria restabelecer os laços familiares de José que foi quebrado lá atrás, não foi, filho? E uma observação bem importante, nesse tempo Jacó teve outro filho, que o nome era... Benjamim, também de Raquel, irmão de mãe e de pai de José. E foi o que acalentou um pouco e consolou o coração de Jacó, porque ele ficou muito depressivo, muito triste com a teórica morte de José. E aí, enfim, a gente vai acelerar um pouco essa parte da ida dos filhos de Jacó, dos irmãos de José para o Egito, né, porque é uma história longa, mas a gente também vai botar a referência aqui embaixo
para você estar lendo e aprendendo mais sobre esse momento. Mas a questão é que quando os irmãos chegaram no Egito atrás de comida, José não deixou se reconhecer. Porque, tipo assim, quando os irmãos estavam lá, José não chegou falando, eu sou seu irmão. Ele ficou caladinho, até porque ele estava com aquelas maquiagens egípcias, o chapéu do Egito. As roupas egípcias e outra. Os irmãos de José jamais imaginariam que José ainda estava vivo e ainda mais. Primeiro-ministro do Egito. Isso no é uma coisa mínimo, impossível. eles imaginariam que ele ainda estava como escravo. No mínimo, né? Passando necessidade. Mas enfim. E aí, nesse vem e vai, até o momento que ele não se aguentou mais. Ele já estava muito feliz, porque ainda tinha descoberto que o pai, do qual ele amava muito, ainda estava vivo. E ele simplesmente teve uma hora, a gente vai pegar aqui a Bíblia, né? A gente dessa vez não leu no começo, a gente vai ler agora. E o texto de hoje está no capítulo 45, a partir do versículo 7 e 8. O que ele fala para os irmãos, para dizer assim, ei, não fiquem achando... Porque quando ele se revelou que era o faraó, que ele era o primeiro-ministro, os irmãos achou que ele ia mandar prender todo mundo, que ele ia se vingar, que ele ia... Porque tipo, foi uma reação tipo assim, meu Deus, como é que José saiu disso aqui, de um escravo do Egito? Eles ficaram em choque. Na verdade, a Bíblia fala que eles ficaram... Milagre, 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 milagre. E aí, José diz assim, Deus me enviou adiante de vocês para conservar a vossa descendência na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vocês que me enviou aqui para cá para o Egito, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, no caso, me pôs aqui por primeiro-ministro, né, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Então, José, olha só o entendimento de José. Ele estava dizendo assim, olha, fiquem tranquilos, não foi vocês que me venderam como escravo, nem nada disso. Isso tudo é um plano de Deus, para que eu não só contribuísse para que o Egito e toda a terra antiga não perecesse, inclusive a minha família, e que acontecesse exatamente o que está acontecendo agora. Porque vocês se lembram do sonho de José lá atrás? E ele se concretizou. Ele era o segundo no comando ali do Egito, das maiores nações do mundo antigo, e seus irmãos estavam lá de joelhos prostrados diante dele. Então, não porque ele queria ser mais do que ninguém, mas é porque esse eram os planos de Deus, para que abençoasse toda a família de José e todo o mundo antigo. E aí, gente, que história maravilhosa, né? Que história espetacular. Amém? Então, confia em Deus. Você vê aí pela história de José que não é o que você está vendo. Às vezes os seus olhos estão vendo que as coisas estão dando errado, as coisas não estão boas, né, filho? Mas confia. A gente precisa obedecer os mandamentos de Deus para que a vida difícil que possivelmente a gente possa ter não seja reflexo dos nossos erros, dos nossos pecados, mas sim do projeto e do plano de Deus para as nossas vidas. É verdade. Então, faça o certo e espere em Deus que as coisas vão fazer sentido e vão melhorar para você. Tenho certeza disso. É ou não, filho? Mas agora tá na hora de quê, papai? Então, vamos lá orar, né? Vamos orar. Vamos orar primeiro para que essa palavra fique no coração de vocês, que vocês meditem e saibam que Deus é muito poderoso e tem o controle de absolutamente tudo, né, filho? Então, ora aí, por favor. Vamos orar. Meu Senhor Deus, meu amado e querido Pai, meu Deus, eu quero agradecer, Senhor, por mais um vídeo que nós estamos gravando. Amém, Jesus. Para falar da Tua palavra para todos os nossos inscritos e pessoas que estão nos assistindo nesse momento. Amém, Deus. Senhor, eu te peço para que Tu toque a cabeça de cada um e vos mostre que toda vez a gente pode esperar em Você. E se a gente se mantém em Você, a gente consegue superar todas as nossas dificuldades. Amém, Deus. E assim que eu digo, Senhor, que a gente tem que esperar em Ti, meu Senhor, para que a gente possa prosseguir a nossa vida do melhor jeito possível, Senhor. Em nome de Jesus. Porque eu sei que a Tua palavra e os Teus feitos na vida de José
não são brincadeira, meu Senhor. Em Amém. nome do Senhor Jesus, é assim que nós choramos e te agradecemos. Amém. Amém. E tá na hora. Glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe, Deus. A gente tá agora na hora do perguntinhas básicas, só para você ver se você realmente estava prestando atenção, tá? Comenta aqui as respostas, coloca aqui, coisa muito simples, né, filho? A primeira pergunta eu vou fazer, super simples. Agora também, se você não souber, volta lá o vídeo todo e assiste de novo, porque tá na cara que você não prestou atenção em nada. Então, eu vou perguntar, qual é o nome do pai de José? Do primeiro nome. Tipo assim, não é um nome que ele foi recebido por um certo alguém. Foi um Não nome é que ele- Israel, certo? É o outro, primeiro. O outro. Pensa aí, comenta aqui nos comentários. É bênção. Vai, Ravi, faz a tua. Qual era o nome da casa? Qual era o nome do general que era dono da casa em que José estava? Exato, em que José estava lá trabalhando como escravo. Do general do Egito, não o nome. Como é o nome? Como é o nome? Então, vai lá, valeu pela sua audiência, né, filho? Tamo junto, vamos cada vez mais compartilhar esse vídeo para que as pessoas possam conhecer um pouco mais da Bíblia, tá? Que Deus abençoe a tua vida. Amém? Amém. Então, que Deus te abençoe. Tchau. Valeu!